A briga começou por nada. Um prato sujo, uma palavra atravessada, um copo que caiu no chão. Mas terminou como quase sempre, com gritos, uma porta batida e o silêncio duro depois da tempestade. Naquela casa pequena, no fim de uma estrada de terra, ninguém tinha muito espaço, nem para os corpos, nem para as dores. E o que sobrava era sempre guardado no peito. Júnior tinha 13 anos. Um menino magro, de olhos grandes e mãos que já conheciam mais trabalho do que brinquedo. Seu pai tinha morrido fazia 3 anos. Desde então era só ele, a mãe e o padrasto. Era esse último que agora berrava na cozinha. "Moleque ingrato, volta aqui!" Mas Júnior não voltou. Saiu sem fazer barulho. Já sabia como empurrar a janela da área sem chamar atenção. Fez isso antes, mas daquela vez não era só para fugir por umas horas. Dessa vez era para ir embora. Na mochila velha, ele jogou uma garrafa com água, 2 pães amanhecidos, uma blusa do pai que ainda tinha o cheiro dele e uma lanterna pequena que ganhara do avô antes dele desaparecer no mato, como diziam. Não olhou para trás. O céu estava pesado. Nuvens escuras cobriam as copas das árvores. O ar tinha aquele cheiro de chuva prestes a cair, quente e elétrico. Mas ele não parou. Sabia para onde ir. Ou achava que sabia. Havia um trecho de mata que o pai costumava visitar quando queria pensar em silêncio. Um lugar com pedra lisa e riacho raso. "É sagrado", dizia ele. "Bicho sente, gente escuta, tudo ali respira certo." Júnior queria chegar até lá. A estrada virou trilha, a trilha virou caminho de mato. O chão ficava mais molhado a cada passo. Os galhos arranhavam os braços, mas ele nem sentia. Quando os primeiros pingos caíram, ele já estava longe de casa. Quando o céu desabou de vez, Júnior já não enxergava mais nada à frente. Molhado até os ossos, tentou se proteger embaixo de uma árvore torta, os pés afundando na lama. Foi ali, sozinho, com trovões quebrando o céu, que ele sentiu pela primeira vez aquele arrependimento mudo, mas não voltou. Porque às vezes, mesmo quando se perde, é preciso continuar. E ele ainda não sabia, mas algo ou alguém já observava seus passos. A tempestade passou tão rápido quanto chegou. Como tudo no mato, veio com força e se foi em silêncio, deixando atrás de si um mundo mais escuro, mais pesado. Júnior, encolhido sob a árvore torta, estava encharcado. A blusa do pai agora era um pano frio grudado na pele. Os pés doíam, o estômago também. Ele não fazia ideia de quanto tempo havia andado. Só sabia que não via mais a trilha, nem no céu direito. A mata fechou. As folhas pingavam devagar. Cada gota como um tic-tac de relógio que não mostrava a hora. Só lembrava o tempo. Júnior tentou refazer os passos. Voltou alguns metros. Tudo parecia igual. Árvores gêmeas, chão escorregadio, cheiro de terra e bicho. Começou a chamar. "Alô? Tem alguém?" Nada. Só o som de insetos, um pássaro distante e o eco da própria voz. Mais à frente, ele viu algo se mexer. Rápido, baixo. Parou, o coração acelerando. Seria um cachorro? Um veado? Uma cobra passou entre os galhos secos. Comprida, negra, silenciosa. Júnior congelou. Ficou assim até ela desaparecer. Foi ali que entendeu. Estava sozinho, de verdade. Sentou-se num tronco úmido. O chão abaixo dele borbulhava barro. Ele tirou os sapatos para espremer a água. Os dedos dos pés estavam enrugados, gelados. A fome começou a apertar. Abriu a mochila. Pegou um dos pães. Molhado, esfarelando. Engoliu como dava. Depois pegou a garrafa e bebeu metade. Talvez demais. Mas a garganta ardia. A noite caiu de repente. No mato é assim. O dia não avisa. Só escurece. A lanterna tremia em sua mão. O feixe de luz cortava o escuro em tiras finas.
Ele precisava de abrigo. Seguiu por instinto, tropeçando em raízes, escorregando na lama, até ver algo, um espaço entre duas árvores grandes, onde uma figueira caída formava uma espécie de toca natural. Entrou ali. Era apertado, mas seco. Pelo menos o chão era firme. Cobriu-se com a blusa molhada, abraçado aos joelhos. Os sons da noite começaram a crescer. Estalos, gritos agudos de aves noturnas. Algo correndo sobre folhas. Júnior chorou, sem som, só com os olhos. Fechou a lanterna para economizar bateria. E no escuro, antes de adormecer, teve a estranha sensação de não estar sozinho. Algo o observava. O amanhecer foi lento. No mato, a luz não chega com pressa. Júnior acordou com o rosto úmido e os braços formigando. Passou um tempo sem entender onde estava. Depois lembrou. A chuva, a fuga, a noite escura como tinta, o medo. Levantou devagar. O corpo doía. Saiu da toca e respirou fundo. A floresta parecia diferente. Cheirava a vida molhada, a folhas esmagadas, a silêncio. Foi quando viu. No barro, a poucos passos de onde dormira, havia marcas. Não de sapato, não de vaca, não de cachorro. Eram redondas, profundas, com marcas de garras nas bordas. Ele agachou. Colocou a mão perto para comparar o tamanho. Era o dobro da mão dele. O estômago revirou. A boca secou. Já tinha visto pegadas assim, em documentário, e uma vez no livro velho do pai, que falava dos bichos do Pantanal. Era um jaguar. A floresta, de repente, parecia mais silenciosa, como se prendesse a respiração. Júnior se virou devagar, os olhos escaneando as árvores. Nada, nenhum som. Ele seguiu adiante, mais devagar. Não sabia para onde ir, mas precisava sair dali. A cada passo, olhava por cima do ombro. As pegadas reapareciam aqui e ali, como se o animal estivesse andando em círculo, ou acompanhando. Depois de um tempo, o som voltou. Pássaros, vento, galhos secos quebrando. Júnior parou. Não era vento. Era algo mais grosso, mais grave. Um som que vinha do fundo da mata e entrava pelo chão. Um rugido, forte, arrastado, baixo demais para ser ouvido de longe, alto demais para ignorar. Ele congelou. O som se repetiu, e então, silêncio. Durante minutos, Júnior não conseguiu se mexer. O coração batia no pescoço, as mãos suavam. Esperava o ataque, o pulo, as garras, mas nada aconteceu. Ele deu um passo, depois outro. E percebeu. O jaguar estava lá, em algum lugar, mas não vinha, não corria, não sumia. Estava observando? Com a lanterna desligada e os olhos arregalados, Júnior continuou. O medo ia com ele, colado nas costas. Mas no fundo, bem no fundo, uma pergunta começou a crescer. Por que ele não me atacou? A floresta parecia parada. Não era ausência de vida. Era como se tudo ali estivesse em atenção, como se o mato, os bichos, até o vento esperassem algo acontecer. Júnior andava devagar. Um passo, uma parada. A mochila apertada nas costas, a lanterna na mão suada. Não usava o feixe de luz. A claridade do dia bastava, e a lanterna agora era mais símbolo de segurança do que utilidade. Ele sentia. Tinha alguém ali, mas não via nada. Cruzou um córrego raso. A água estava gelada e límpida. Bebeu um pouco, lavou o rosto. Quando levantou os olhos, sentiu o arrepio. No alto da margem, entre duas árvores, ele viu o jaguar, parado, silencioso, imenso, pelo dourado, peito largo, olhos escuros. Não havia dúvida, era um adulto, e estava a menos de 10 metros. Júnior não gritou, nem correu, não teve tempo. O olhar da onça o prendeu ali. Durante segundos que pareceram horas,
eles se encararam. O jaguar não avançou, não rosnou, só observava, como se tentasse entender o que aquele pequeno humano fazia no seu território. Seus olhos não tinham fúria, tinham algo mais antigo, mais profundo. E então, num gesto quase imperceptível, o animal virou o rosto, deu um passo para o lado e desapareceu entre os galhos. Júnior respirou, sentiu o ar entrar como se tivesse se afogado antes. As pernas bambeavam, as mãos tremiam, mas ele estava inteiro. Sentou-se numa pedra. Chorou. Chorou de medo, de cansaço, de tudo o que não tinha nome. E no fundo, apesar do terror, sentiu outra coisa. O jaguar o viu. Poderia tê-lo atacado, mas não fez. Nos dias que se seguiram, porque o tempo no mato deixa de ter nome, o jaguar voltava. Sempre de longe, sempre à sombra. Às vezes o menino via apenas um rastro, outras pegadas frescas na beira da água. E de vez em quando, via os olhos. Nunca perto bastante para tocar, mas sempre presente. Como se seguisse, como se vigiasse. Como se, por algum motivo que só a natureza entende, escolhesse ficar por perto. A fome passou a ser constante. Não era mais urgência, era companhia. Júnior já não lembrava o gosto do pão. A água do córrego o sustentava, mas era pouco. Dormia pouco também. Sempre alerta, sempre ouvindo. Só que algo mudou. As noites eram menos assustadoras. Ainda havia barulhos, gritos de aves, passos secos de pequenos bichos, farfalhar de folhas. Mas sempre que o medo começava a subir pelo corpo, havia uma pausa, um silêncio estranho, um pressentimento, e às vezes o som de passos pesados sobre folhas, pausados, rítmicos, o jaguar. Júnior passou a perceber um padrão. Quando se deitava sob galhos ou dentro de troncos, o animal aparecia pouco depois. Nunca chegava perto, mas ficava. Deitava ou andava em círculo ao redor da área. Depois desaparecia com o amanhecer. Era proteção? Era vigilância? Ele não sabia. Mas começou a esperar por ele. Durante o dia, caminhava devagar, marcando o caminho com pedras ou galhos quebrados, na esperança de ser encontrado. Às vezes falava sozinho, só para ouvir som humano. Mãe, você tá me procurando, né? Silêncio. Eu tô aqui. Só os pássaros respondiam. E o mato. Certa manhã, Júnior acordou com o sol esquentando o rosto. Abriu os olhos e viu pegadas frescas. Uma trilha clara de patas grandes, profundas, rodeando onde ele havia dormido. A sensação era estranha. Não era medo, era quase gratidão. Pegou uma pedra e desenhou no chão a silhueta de uma onça, com olhos grandes e rabo curvado. Ficou olhando por um tempo. Depois disse, "Valeu, porco de pintinha", e riu sozinho. Era o nome que inventara para ele. Nessa noite, ouviu um som diferente. Passos mais leves, rápidos, como se algo o rondasse com pressa. Seu corpo travou, mas então um estalo e um rugido seco, forte, curto. Depois, silêncio. Júnior não viu o que era, mas entendeu. O jaguar estava ali, mais perto do que nunca, e tinha afugentado alguma coisa. O menino dormiu abraçado à mochila, e pela primeira vez sonhou. Dona Neide não dormia fazia 3 noites. A cada passo que dava da cozinha até a porta, um pensamento diferente passava como faca pela mente, e todos doíam. No começo, achou que o filho tinha ido só dar um tempo. Era comum. Depois das discussões, ele sempre voltava no fim da tarde. Mas agora já era tarde demais para engano. O menino estava perdido, na mata. A polícia foi chamada no segundo dia. Um boletim de ocorrência, um retrato recente, um mapa da região.
A equipe dos bombeiros chegou no terceiro, com cães, cordas, rádios e aquele olhar profissional que mistura foco com pressa contida. Quando foi a última vez que ele esteve com o pai? Perguntou um dos oficiais. Há 3 anos, mas ele falava sempre do mato, dos lugares que o pai levava. Alguma trilha específica? Neide pensou, e então lembrou. Palmeiraçu é uma área de pedras grandes e água rasa. Ele chamava de o lugar secreto. O grupo partiu ao amanhecer. 3 bombeiros, 2 voluntários e um velho conhecido da região, seu Aloísio, que antes de se aposentar, fora guia de campo. A mata por lá é densa, mas ainda escuta, disse ele, apontando no mapa. Se ele estiver vivo, a floresta vai dizer. A trilha era estreita, o calor aumentava. O mato grudava na roupa como suor. Durante horas, caminharam sem parar. No meio da tarde, um dos voluntários, o Tiago, rapaz de 20 e poucos anos, achou um pedaço de plástico sujo enroscado em galhos. Isso não é daqui. Era a tampa de uma garrafinha d'água, igual às que Neide disse que estavam na mochila do menino. Mais adiante, seu Aloísio notou uma pegada pequena na lama. Ele passou por aqui, e não faz muito. Todos se entreolharam, um misto de esperança e urgência. Mas tem mais. O velho agachou. Tocou uma outra marca no chão. Isso aqui não é de vaca, nem de cachorro do mato. É pata de onça. Tá dizendo que ele tá com um jaguar? Tô dizendo que eles passaram pelo mesmo lugar, e quase juntos. No rádio, a notícia correu rápido. Neide ouviu ainda da varanda, sentada com os olhos vermelhos. Encontraram um rastro, do seu menino, e de um bicho grande. Ela fechou os olhos, sussurrou. Que ele esteja com quem não faz mal. E ali, sem saber, falou uma verdade maior do que imaginava. O grupo avançava com mais cuidado agora. A mata parecia mais fechada, o ar mais denso. Era como andar dentro de um suspiro preso. Tiago ia à frente, com o rádio preso na alça da mochila e os olhos varrendo o chão. Aqui! Gritou ele de repente. Todos se aproximaram. No chão, entre folhas úmidas e barro solto, havia um pano. Era parte de uma camiseta, azul claro com estampa de dinossauro, rasgada, suja de lama. Seu Aloísio agachou. É de criança, e é recente. O cheiro ainda tá aqui. Mais adiante, junto a uma pedra coberta de musgo, encontraram uma garrafa vazia. Dentro dela, uma única gota d'água. E na tampa, mordidas pequenas, como de alguém com muita fome. Não havia mais dúvida. Júnior estava ali, vivo. Mas, por onde andava agora, o terreno mudou, mais íngreme, mais irregular. As árvores formavam um túnel de sombra, e o chão, antes de barro, agora era de folhas grossas e raízes expostas. Foi quando Aloísio parou de novo. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Aqui tem história. O que foi? Perguntou um bombeiro. Pegadas. Mais do menino? Sim, e da onça. Olha aqui, apontou. Essa pata aqui é fresca, e não é de animal correndo. Tá devagar, tá rondando. Um dos bombeiros se adiantou. Isso não me tranquiliza. Mas Aloísio olhou para frente e murmurou. Nem sempre quem ronda quer atacar. Tem onça que observa. E se escolhe observar, pode ser que esteja protegendo, não caçando. Você acredita nisso? Eu acredito em floresta. O rádio chiou. Neide do outro lado perguntou, sem conseguir conter a voz embargada. Ele ainda tá andando? Silêncio. Tiago respondeu. Tá sim, dona, tá deixando trilha. E parece que tem companhia. A noite chegou antes que pudessem montar acampamento. Dormiram ali mesmo, entre galhos cortados e cheiro de repelente. E naquela madrugada, um dos voluntários, acordado para a ronda, escutou um rugido. Baixo, forte e próximo. A lanterna varreu a mata, mas nada se mexia. E ainda assim, o rugido veio de novo. Dessa vez, mais distante, como se dissesse: vocês estão perto, mas ainda não é hora.
O corpo de Júnior já não obedecia. Cada passo era uma batalha. As pernas trêmulas, os olhos pesados, a boca seca demais para pedir socorro, mesmo que houvesse alguém para ouvir. O pão já havia acabado há 2 dias, a última água ontem. Naquela tarde, tentou alcançar umas frutas vermelhas num galho baixo. Mordeu uma. Era amarga. Vomitou pouco depois. Sentou-se ao pé de uma árvore e chorou. Não de medo. Isso ele já havia gasto. Chorou de vazio. Depois de tanto andar, de tanto tentar, ele estava pronto para desistir. O sol começou a cair, e com ele a temperatura. Júnior deitou no chão úmido, abraçado à mochila. A blusa do pai agora era apenas um trapo mal cheiroso. O corpo tremia. A mente flutuava. Foi então que ouviu o farfalhar, mas dessa vez não teve medo. Reconheceu o som. Passos lentos, pesados, rítmicos. O jaguar. Dessa vez, ele não parou a distância. Se aproximou, passo a passo. Silencioso, mas visível. Júnior, já febril, virou o rosto e viu a silhueta do animal se aproximando. Os olhos brilhando com a última luz do dia. Não reagiu. Não podia. O jaguar chegou perto, muito perto. Parou a menos de 2 metros. Ficou ali, observando. E então, deitou. Simplesmente deitou ao lado do menino. Não o tocou, mas seu corpo emitiu calor, presença. Ao vivo, firme, real. A noite caiu como um cobertor sem avisar. A floresta inteira respirava ao redor, mas naquele pequeno espaço havia uma pausa no mundo. Júnior dormiu, ou desmaiou. Difícil saber. A febre subiu. O rosto ardia, a respiração era curta. Por horas, o jaguar não se mexeu, e quando a madrugada avançou, ele se levantou. Caminhou até o limite da clareira, cheirou o ar, depois voltou ao menino. Fez isso 2 vezes. Na terceira, saiu, não correndo, mas com propósito. No acampamento, a poucos quilômetros dali, Aloísio acordou com o som do mato se abrindo. Vocês ouviram? Um dos bombeiros assentiu. Alguma coisa passou ali, pesado. Era ele. O menino? Aloísio balançou a cabeça. Não, o outro. E ele só passa assim quando quer ser visto. A floresta sabia. A hora estava chegando. E quem ainda caminhava ali, com garras e silêncio, mostrava o caminho. Não com palavras, mas com passos. O sol mal tinha nascido quando o rugido cortou o ar. Dessa vez, não foi distante. Foi firme, próximo, certeiro. Tiago foi o primeiro a se levantar. Aloísio ouviu? O velho já estava em pé. É ele. A onça? Aloísio assentiu. E não tá mais só observando. Tá chamando. Em poucos minutos, a equipe se reorganizou. Lanterna em punho, rádio no ombro, os homens seguiram pela trilha de folhas amassadas. O mato parecia mais aberto, como se tivesse se inclinado. Após meia hora de caminhada rápida e tensa, pararam. Lá estava, o jaguar, na clareira, de pé, no centro da luz filtrada pelas árvores. Não rosnava, não se movia, apenas olhava, não para eles, mas para o chão. Aos pés da onça, a poucos metros, um corpo pequeno, deitado de lado. Júnior! Gritou Tiago, correndo. Mas Aloísio estendeu o braço, impedindo-o. Devagar. O jaguar permaneceu ali, mais alguns segundos. Olhou para os homens, olhou para o menino, e então deu um passo para trás, depois outro, e sumiu entre os galhos. Sem som, sem pressa, como uma sombra voltando para o lugar de onde veio. Júnior estava pálido, febril, sujo da cabeça aos pés. Mas respirava. Tiago se ajoelhou ao lado dele. Ei, campeão, tá me ouvindo? Os olhos se abriram devagar, pequenos, pesados. A voz saiu fraca, quase sem força. Ele me trouxe. Quem, menino? O bicho, o porco de Pintinha. E desmaiou. No rádio,
A voz do bombeiro tremeu. Encontramos o menino. Tá vivo. E a onça? Perguntou alguém do outro lado. Silêncio. Tiago olhou para o mato fechado. Foi embora. No hospital, dias depois, Júnior acordaria entre lençóis brancos e cheiro de desinfetante. Ao seu lado, Dona Neide o segurava pela mão com a força de quem achou algo que já estava perdido. Filho, eu vi ele, mãe. Quem? O jaguar. Ele me protegeu. Ela não respondeu, apenas chorou, e apertou a mão dele com ainda mais força. E em algum lugar, na mesma floresta, entre galhos alpos e sombras ancestrais, olhos dourados observavam o vazio com tranquilidade. A missão, mesmo sem nome, estava cumprida. Passaram-se meses. Júnior voltou à escola. Voltou ao quintal da casa, aos domingos com bolo e cheiro de café. Mas havia algo diferente nele. Falava menos, ouvia mais, e às vezes, quando estava sozinho, olhava para o céu com aquele olhar de quem ainda está escutando o que mais ninguém ouve. Dona Neide não voltou a falar do padrasto. Ele saiu da casa pouco depois do ocorrido. Ninguém perguntou. Ninguém sentiu falta. Ela e o filho, agora, viviam com um silêncio mais leve, com uma ternura nascida do susto e da segunda chance. Na parede do quarto de Júnior, um desenho feito a lápis. Era grande, ocupava quase a folha inteira. Um animal de corpo comprido, pintas escuras e olhos atentos. No canto inferior, ele escreveu com a letra ainda trêmula. Ele me viu e escolheu não ir embora. Alguns da vila diziam que era história exagerada. Que menino inventa. Outros, os mais velhos, balançavam a cabeça devagar. A floresta sabe quem merece respeito e quem precisa ser cuidado. Seu Aloísio, quando perguntado, só sorria. Se a onça o seguiu, é porque sentiu que ele estava mais perdido do que perigoso. O jaguar nunca mais foi visto. Mas em noites de lua clara, moradores dizem ouvir um rugido distante. Não um aviso, não uma ameaça, um chamado, ou talvez uma saudade. Júnior cresceu, virou guia ambiental como o pai, e toda vez que levava um grupo para dentro do mato, parava diante de uma clareira específica, debaixo de uma árvore marcada com cicatrizes no tronco. Ali, ficava em silêncio por alguns segundos. Depois dizia, aqui uma onça me salvou. E ninguém ria. Algumas histórias não precisam ser provadas, só sentidas. Se você ficou comigo até o fim dessa história, obrigado. Tem histórias que não são só para ouvir, são para carregar com a gente. Se essa te tocou de algum jeito, comenta. Vou ficar feliz em saber que ela encontrou abrigo aí dentro também. E se quiser ouvir mais histórias assim, reais, difíceis, bonitas, é só se inscrever no canal. A próxima pode ser aquela que você nem sabia que precisava ouvir. A gente se encontra na próxima clareira.